Gente, é... o homem mais criminoso que já existiu, que é o Quagmire. Meu Deus. Mano, o pouco que a gente viu de Família da Pesada, já deu pra ver que esse maluco é completamente maluco. A nossa história está repleta de personagens que são a mais pura maldade, homens e mulheres que cometeram atos terríveis que marcaram a humanidade para sempre. E no meio dessas figuras se encontra um personagem extremamente perigoso, Glenn Quagmire, um homem que há mais de 20 anos vem cometendo os crimes mais abomináveis que um ser humano é capaz. E o mais chocante de tudo, ele nunca foi punido por nenhuma de suas ações. Se você pegar para assistir qualquer episódio aleatório de Family Guy, principalmente as primeiras temporadas, Quagmire aparenta ser apenas um homem comum que vive na cidade de Quahog, paga seus impostos e trabalha como piloto de avião. Mas a verdade é que esse rascunho do diabo é um louco pervertido que avança contra qualquer mulher que ele ver na sua frente. O cara é tão aterrorizante que até a Samara do Chamado tem medo dele. Meu Deus. Volta aqui, gata! Ao longo das mais de 20 temporadas de Uma Família da Pesada, Glenn Quagmire acumulou os mais diversos crimes. Claro, ninguém nesse desenho é inocente, até porque esse não é um programa para menores. Todos aí são pessoas horríveis, porém Quagmire se destaca, pois desde as primeiras temporadas, ele segue sendo o personagem mais terrível do seriado. É como se ele tivesse lido todo o Código Penal e pensado, que bela lista de afazeres. Então hoje nesse vídeo a gente vai ver alguns dos atos mais horríveis. Opa, vamos ver aqui que código penal eu posso cometer hoje. De Glenn Quagmire e entender porque ele talvez seja o homem mais criminoso que já existiu. Pra gente compreender melhor a mente perturbada de Quagmire, é preciso voltar até a época da sua infância, num tempo em que Glenn era apenas um garotinho inocente e com um queixo desproporcionalmente inocente eu já não sei também, né? grande. Quagmire nasceu em um lar desestruturado. Seu pai servia na marinha e sua mãe era uma mulher extremamente promíscua. Tão promíscua que ela se deitava com dezenas de homens por semana e a mulher pouco se importava se seu filho estava em casa ou não. Caraca, pega a lore do maluco. Isso tudo aqui tem a lore de Família da Pesada? Tantos homens que foi assim que Glenn aprendeu o alfabeto de A a Z, decorando o nome de todos os parceiros que sua mãe ficava. Art, Bob, Chet, Don, Ed, Frank, Gus, Hal, Irv, John, Ken, Lou, Matt, Ned, Oxpat. De fato, para alguns esse seria um passado bastante traumático, e segundo Quagmire, é por culpa da sua mãe que ele se tornou um maníaco e virou um viciado em ter relações com qualquer ser vivo que tenha um buraco. Já adulto, Quagmire saiu de casa e em um dia qualquer se apaixonou pela supermodelo Cheryl Tiggs, que se tornou o grande amor da sua vida, e os dois acabaram tendo um relacionamento amoroso que infelizmente não durou muito, já que Cheryl largou Quagmire por ele ser muito ciumento. Desde então, Glenn começou a se relacionar com dezenas de mulheres ao redor do mundo, pra ver se assim consegue preencher o vazio. Ele tem cara de que gosta de ser cook, pô. Que Cheryl Tiggs deixou no seu coração. E esse é o passado do vilão, que foi responsável por moldar o Quagmire que nós vemos hoje. Agora, se você acha que crescer em um lar desestruturado e sofrer uma desilusão amorosa justifica um cara ter cometido praticamente todos os crimes possíveis, aí acho que já fica ao seu critério. Mas de qualquer forma, Quagmire é uma pessoa horrível e é responsável por dezenas de crueldades ao longo da sua vida. Dos inúmeros crimes que Glenn cometeu, os que mais se destacam são os de estudo. Quagmire é um pervertido e frequentemente vemos ele na companhia de alguma mulher. E quando Glenn escolhe sua vítima, ou ele fica com ela por bem, ou fica por mal. Ele pouco se importa de ter que usar a força pra conseguir o que quer. Quagmire já atacou tantas mulheres que ele inclusive desenvolveu imunidade contra spray de pimenta. Ah, eu achei que era outra coisa. Nossa! Cara, eu já tinha raciocinado outra imunidade a outra coisa, cara. Com licença. Também tem uma encomenda pra você. Valeu a tentativa, mas desenvolvi imunidade. Porém, o método padrão de Quagmire é outro. Ele costuma capturar suas vítimas. Meu Deus, cara. Esse maluco é um maníaco. Prendam esse cara. Botando Rohypnol em suas bebidas. Essa que é uma substância proibida nos Estados Unidos e que é normalmente utilizada e conhecida como um sedativo muito potente. E Quagmire já usou esse golpe diversas vezes para conseguir ter relações com as suas vítimas, como por exemplo na vez em que ele estava no encontro com Brooke Roberts e não sabia que estava sendo filmado. Oh, legal!
Oh, eu esqueci de vocês, rapazes. Bom, eu acho que o encontro acabou. Tchau, Brooke, e obrigado pela ótima noite. Glenn, inclusive, já foi Meu visto Deus. distribuindo essa substância ilegal pra Maggie, o que também é mais um crime pra pôr no seu currículo. Vale destacar que a maioria dos atos de Quagmire são feitos sem proteção, ou seja, o cara já adquiriu praticamente todas as doenças Ai, e DSTs cara, essa cena. Essa cena que é absurda das agulhas, pô. existentes. Ele, inclusive, foi o paciente zero de gonorreia. E Glenn não se importa nem um pouco de estar transmitindo todas essas DSTs. Na verdade, ele parece se divertir bastante em saber que transmite tantas doenças. E esse é apenas mais um dos diversos prazeres mórbidos que o Quagmire tem. Além do fato dele sentir atração por pés, Glenn também tem outras práticas esquisito. extremamente questionáveis. Mano, Incluem atração o ato por pé, pra mim, é a coisa mais esquisita. de impedir a própria respiração enquanto assiste um filme mais 18, ou também escutar o grito das suas vítimas para relaxar antes de dormir. Pelo amor de Deus, cadê aquela máquina de barulho? Aí eu Nossa, te que pergunto, soninho quem é Juiz gostoso. Holden perto desse cara? Uma curiosidade interessante é o fato de que nem todas as vítimas do Quagmire são pegas para sua satisfação pessoal. Na verdade, Glenn muito provavelmente também está envolvido em um esquema sombrio de compra e venda de seres humanos. Um dos primeiros indícios disso foi na primeira temporada, quando Peter vê Quagmire saindo para trabalhar. Ei, é o Glenn Quagmire, meu vizinho doido. O que vai fazer essa hora? Eu vou trabalhar. Ele e o seu jeito de ficar rico rápido. Agora, por que Quagmire fez essa cara de medo quando foi visto por seu amigo e por que Pô, Peter mas ele parecia, sei lá, mano, que ia trabalhar de carteiro. disse que Glenn tinha um jeito de ficar rico rápido? Bem, a verdade viria à tona no episódio 12 da quinta temporada, quando Peter, sem querer, bate no carro de Glenn, revelando que no porta-malas do automóvel haviam várias asiáticas guardadas. Logo depois, Peter também Meu Deus. Uma parada bem novela Salve Jorge. bate na garagem de Quagmire, libertando ainda mais asiáticas que estavam aprisionadas. Mas Que Glenn diz isso? pra Peter não se preocupar, já que todas aquelas mulheres Maluco é já um maníaco. estavam marcadas. Vamos atrás delas. Não esquenta, elas estão marcadas. Só me leva pro aeroporto. Quagmire Cara, ele falando das mulheres tipo gado. muito provavelmente tipo usa da gado. sua profissão como piloto de avião pra transportar e vender todas essas mulheres de forma ilegal e de quebra ganhar um bom dinheiro com isso. Agora vejamos, a gente ainda nem chegou na metade do vídeo e Quagmire já cometeu os crimes de estudo de pessoas mais vulneráveis, posse e distribuição de substâncias, transmissão intencional de DSTs e compra e venda de seres humanos. Você acha que tá ruim? Então pode ficar tranquilo que vai piorar Vai ainda ficar mais. pior, Por enquanto a com gente só tá certeza. começando. Além dos crimes já citados, Quagmire já cometeu mais outras dezenas de atos horríveis, sejam eles criminosos ou de Ué. puro mau caratismo mesmo. Começando pela forma como ele trata suas amizades. Ao longo da série, Glenn já teve Cara, vocês acham que Família da Pesada... Não, eu ia falar que é o desenho mais pesado, mas eu acho que não é, né? Porque tem o... Tem South Park, mano. Se pá que South Park tem piadas que são um pouquinho mais erradas. relações com quase todas as Nicolau? esposas da sua roda de amigos. Um dos primeiros casos Cara, será que tem filhos de uma Família da Pesada que pode ser do Quagmire? Com certeza, né? foi na quarta temporada com a esposa de Cleveland, Loretta, onde ela e Quagmire jogaram xadrez diversas vezes na casa de Cleveland enquanto o coitado estava trabalhando. Quando Cleveland descobriu a traição, ele ficou bolado e tentou churrascar o Quagmire. Mas no fim, Glenn se safou mais uma vez, os dois aí se entenderam e voltaram a ser amigos de novo. Como assim o cara aceitou que foi corno pro Quagmire? Porém, depois disso, Loretta e Cleveland se divorciaram, então o final Tá, não foi beleza, muito feliz. Miguel. Se bem que pro Cleveland acho que foi um livramento ele se afastar dessa mulher. Então você pode até interpretar que no fim o Quagmire foi um mal necessário. Outro amigo vítima do Quagmire foi o Joey, lá na oitava temporada, onde ocorreu do Jornal da Cidade, por algum diabo de motivo, decidiu fazer uma pegadinha de 1º de abril, falando que o mundo seria engolido por um buraco negro. Nessa, o Quagmire foi desesperado atrás do Joey, falando que na verdade ele foi virgem a vida toda e que queria ter relações com a Bonnie, a esposa do Joe, já que ele nunca tinha ficado com uma mulher na vida. E por que que tinha que ser com a esposa dele?
O bestão aí então acredita na maior mentira já contada e pensando que estaria ajudando o amigo, Joe então deixa Quagmire ficar com a Bonnie. Minutos depois, Meu Glenn Deus. sai da casa e revela que tudo o que ele tinha dito era mentira. E a Olha reação esse do Joe cara. depois da traição é simplesmente essa aqui. Né, vai se catar! Só podia ser Quagmire. Contudo, o amigo Ah, tá. O cara, tipo assim, caraca! Nossa, fui enganado, gente! Eu deixei minha mulher dar pra outro, enganado pelo Quagmire. Nada demais. que mais sofre com as investidas do E Quagmire aí, é o Adriano? Peter. E que eu acho que eu já perdi as contas Mano, não tinha nenhum mod aí, ô Adriano. Me deixaram sozinha, cara. de quantas vezes ele já teve que defender a sua família desse estudador de queixo quadrado. Quagmire é tão obcecado por Lois, a esposa do Peter, que ele esconde até uma boneca no seu armário que tem a foto da Lois colada no seu rosto. Mas embora Glenn tenha essa obsessão por Lois, ele já disse que ainda tenta se controlar para não atacar a mulher, em respeito ao seu melhor amigo. Só que isso meio que só fica nas palavras mesmo, já que Quagmire muitas vezes perdeu o controle e tentou se aproximar de Lois, como na vez em que ele stalkeou a mulher enquanto ela usava o banheiro. Diga-te. Dá pra sentar e fazer logo esse xixi? Meu Deus! E o mais incrível Meu de tudo é que Deus! Peter ainda defendeu o Glenn Cara, a mulher não tem paz nem pra fazer um xixi, cara. Num banheiro público. depois de ele ter feito isso com a sua esposa. Outra investida de Quagmire foi na vez em que Peter bateu a cabeça e sofreu amnésia e acabou esquecendo de toda a sua família. Quagmire, como bom amigo que é, O Quagmire. Sabe a sua esposa? Eu que lhe emprestei ela, mas na verdade ela é minha. decidiu consolar a Lois, já que ela tava num momento difícil por ter perdido o marido. E óbvio que ele se aproveitou disso pra arrastar a mulher pra cama e tentar fazer alguma coisa com ela. Mas no final do episódio, por sorte, Peter consegue recuperar a memória e salvar sua tá. esposa. E novamente ele não susto. demonstra Tá, mas eles chegaram a fazer alguma coisa? qualquer raiva pelo que o Glenn fez. Primeiro e assim, por vídeo, mais que Adriano. o Peter, com o passar das temporadas, também tenha se tornado um personagem terrível e caricato, Então, obrigado, Jojo, ou Jojo. Muito obrigado pelo Prime, valeu pelos 3 meses. na verdade isso meio que aconteceu com quase todo mundo ali do desenho. Uma coisa que não dá pra negar é que Cara, South Park, a gente assistiu um filme de South Park. Acho que foi... Não sei se é o único filme que tem, mas a gente viu um deles que... Acho que é South Park o filme. E Uma Família da Pesagem a gente viu uma temporada só, mano. O Canalha do Busy não mandou mais pra gente assistir. Acho que a gente viu a 4ª temporada, eu acho. ele sempre perdoou e ajudou o Quagmire quando ele precisava. Peter, pelo menos, tenta ser um bom amigo de vez em quando. Por exemplo, no episódio em que o Quagmire perdeu seu emprego como piloto depois de ter derrubado um avião. Ele ficou completamente nona? miserável sem ter nem onde morar. E Peter foi o primeiro a estender a mão e deixou Glenn ficar morando uma temporada na sua casa. E ele ainda ajudou o Quagmire a erro. recuperar o seu emprego no final das contas. Tudo bem que Vacilou. tudo isso começou por culpa do Peter, que tirou a gasolina do avião, mas pelo menos ele se redimiu no final. Outro exemplo foi quando Peter aceitou ter relações com Quagmire só pra livrar ele de um casamento, já que Calma aí. Mano, o Quagmire é o maior safado de todos os tempos. O cara não pega só mulheres. Ele dá dentro até de homens, cara. Do Peter. Glenn havia se casado com uma GP e a mulher disse que só aceitaria o divórcio caso Quagmire provasse que ele era gay. E Peter decidiu se sacrificar só pra salvar o amigo. Vocês têm noção de que mesmo Quagmire sendo um ser humano péssimo, Peter ainda tá disposto a se deitar com ele e muito provavelmente contrair Meu uma Deus, que DST só satânico. pra livrar o amigo de um problema? E amigo no mundo faria isso pelo outro? Eu acho que nenhum. E é por isso que mesmo que Quagmire seja um pervertido, ele ainda tenta ao menos se controlar um pouco perto da Lois, já que ela é a esposa do seu melhor amigo. Quer dizer, pelo menos é isso que ele diz, né? Porém, não podemos dizer o mesmo quanto a Maggie, a filha do Peter, e que também já sofreu diversos ataques do Quagmire. E aqui a gente já entra nos crimes de PDF. E Ai, são meu vários Deus. os exemplos Cara, eu lembrei agora que tem um episódio que a gente assistiu de Uma Família da Pesada, que a menina ali, a filha do Peter, ela se apaixona pelo cara que é cadeirante, mano. Ai, meu Deus, esse episódio é muito satânico. Sério. E dela fica fazendo um monte de coisa pro cara querer ficar com ela e largar a esposa, tá ligado? Nossa! durante a série. Olha só, leite vencido.
desaparecida. Caramba, Jenny, olha só como você tava novinha. De longe, a vítima que mais sofreu nas mãos do Quagmire foi a Meg. Teve a vez em que ele estava escondido no banheiro, filmando ela. Também teve outra onde Glenn, por algum motivo, ficou esfregando seu pé na guria enquanto ela estava dormindo. Fora a vez em que Quagmire invadiu a casa do Cleveland e começou a espionar a Meg e as amigas dela, só esperando as meninas dormirem pra fazer sabe-se lá o quê. Um gato dirigindo. Credo! Droga, vocês estão cansando a minha beleza. Que papo chato, isso sim. Sabe o que eu vou fazer? Vou voltar pra minha casa e alugar um filme. Isso é ridículo. Nessa época, Meg e suas amigas Gente, ele tava pelado. ainda tinham por volta dos 16 ou 17 anos. Porém, a maior tentativa de Quagmire foi no episódio 10 da 10ª temporada, quando Meg finalmente fez os seus 18 anos. E Meu ninguém Deus, apareceu na sua agora festa de vai ser aniversário, até porque essa menina não tem quase amigo nenhum. E Nossa, esse negócio de festa de aniversário sem ninguém me dá um pouco de gatilho, assim, né? Falar sobre isso. Vou pular essa parte, tá, gente? quem foi que se aproveitou da solidão da Meg pra finalmente mostrar as suas garras? Ele mesmo, Glenn Quagmire, que foi a única pessoa a aparecer na festa e que tentou por diversas vezes durante o episódio se aproveitar da menina pra conseguir praticar o ato com ela. Mas claro, querer ter relações com alguém logo no dia em que a pessoa faz 18 anos não é bem lá um crime, já que a pessoa já é adulta. Mas vamos concordar que ainda é uma atitude extremamente suspeita, ainda mais vindo do maníaco do Quagmire. E de qualquer forma, Glenn ainda segue sendo um PDF. E o mais absurdo é que todos da vizinhança sabem desse fato e parecem que simplesmente não ligam. Um exemplo disso é na 3ª temporada, quando a Meg entra no time de líderes de torcida da escola e acaba sendo vítima de bullying por parte do pessoal ali do time, principalmente pela Connie D'Amico, que é a líder do grupo. E o episódio é basicamente a Meg sofrendo na mão desse pessoal, enquanto a Lois procura uma forma de se vingar daquelas líderes de torcida por estarem aloprando a sua filha. E no final do episódio, Lois talvez executa uma das vinganças mais cruéis da história do cinema. Ela simplesmente contrata o maluco do Quagmire pra ir se divertir com a menina que fazia bullying com a Meg. Oi, docinho, quantos anos tem? 16. 18? Que legal. Meu Deus. Tô começando a gostar disso. Diggity, diggity, JJJ. Sim. Olha o Titã do LOL. Brincadeira. Brincadeira. Quagmire ficou tão amplamente conhecido pelos seus crimes que ele faz até delivery de abuso. Outra cena marcante que destaca a mente perversa de Glenn Quagmire também ocorreu na 3ª temporada, na vez em que Cindy foi capturada e presa por Stewie dentro do banheiro masculino. Minutos depois, a garota é encontrada por Quagmire e acho que todo mundo deve saber o que aconteceu. Querido diário, sorte grande. Até agora, Glenn saiu completamente impune de todos os crimes que cometeu, já que aparentemente ele nunca foi denunciado por ninguém. Contudo, teve uma vez em que Quagmire realmente se deu mal por ter se envolvido com uma menor, e isso ocorreu na 13ª temporada, quando Peter descobriu que seu primeiro nome na verdade era Justin e não Peter. Nessa, por algum motivo, ele decide alterar sua personalidade para alguém mais legal e descolado, e então Justin resolve dar uma festa na sua casa. Lá, Quagmire, que não perdoa uma, acaba conhecendo Kira, uma mulher que diz ter uns 23 anos, e os dois passam a noite juntos. Na manhã seguinte, quando os dois acordam, Quagmire descobre que a menina é de menor, e meio que instantaneamente a polícia já brota na porta da olha quem foi prender ele ainda. Casa dele e já leva Glenn preso por atos de PDF. Inclusive, Quagmire não só cometeu os atos, como também tirou fotos e compartilhou com seus amigos. Espere eu mandar as fotos de ontem pros meus amigos. Ai, nossa, Boom, você é nojento. Podem levar. Ah, então isso quer dizer que esse monstro do Quagmire finalmente será punido por seus crimes? Então, né? Acontece que no dia do seu julgamento, o mestre do Robinho deu uma enorme sorte antes de ser condenado, já que a mãe dele apareceu no julgamento no último minuto pra defender o filho. A mulher que antigamente era extremamente promíscua e pervertida igual Quagmire, agora se tornou uma senhora super religiosa e ela implora pro juiz liberar o seu filho e diz que Glenn vai passar por uma reabilitação para se tornar um bom cidadão. Mas o pedido é negado e Quagmire puxa 20 anos de cadeia. Já no dia seguinte, na frente do presídio, todos ali, com exceção do Brian, ficam muito tristes e se despedem do Quagmire. Cara, o cachorro é o mais sensato de todos, né? Ele é o único que, tipo assim, às vezes ele nota os crimes que são absurdos e daí ele fala, só que ninguém liga.
finalmente irá pagar por seus crimes monstruosos. Porém, como nada nesse desenho tem consequências reais, o juiz do caso aparece e decide anular a condenação de Glenn sem motivo algum. Aparentemente, a mãe do Quagmire Então retiro o que eu disse, mano. teve que recorrer a outros métodos para conseguir libertar o filho. Digamos apenas que estava colhendo meu DNA. E por sinal tinha bastante, querido. Ela Gente, a mãe dele não virou da igreja? Como assim, cara? A mãe dele tava tirando o cara da cadeia, dando uma mamada no juiz, velho. Não. Não. como uma boa mãe, não poderia permitir que seu filho fosse preso, mesmo que tivesse que recorrer a métodos tão vulgares. Então, mais uma vez, Glenn Quagmire saiu impune de seus terríveis atos. Mano, esse cara nunca vai se ferrar. Foi, não aprendeu nada. Maravilha. Agora falando sobre os relacionamentos de Quagmire, no caso os que foram consensuais, onde alguns deles também foram marcados por muitos crimes, o cara consegue ser pior que o blusão quando o assunto é relacionamento. Glenn teve diversos casos que não foram pra frente, como né? o casamento com Charmise, ou então os relacionamentos com Carrie e Kimi, mas nenhum desses teve nada de criminoso, embora eu tenha quase que absoluta certeza de que essa Kimi era de menor. Mas isso infelizmente não tem como eu provar, então vou comentar só sobre os casos em que a gente viu que teve algum crime. Talvez a pior investida que o Quagmire já fez foi na temporada 12, quando ele comprou um notebook e de brinde quis levar a atendente da loja junto, que era uma mulher chamada Sonia. Os dois tiveram um encontro e no dia seguinte Quagmire acordou algemado e percebeu que Sonia tinha colocado uma certa substância na bebida dele e tinha feito Glenn dormir a noite toda enquanto Sonia brincava com ele. Quem diria, né? Logo o Quagmire caindo na própria armadilha. Só que o Glenn não fica com raiva de ter sido estudado enquanto dormia, muito pelo contrário. Na real, ele se apaixona instantaneamente pela Sonia e Eles são tão parecidos, até os crimes deles são iguais. Eles são almas gêmeas. os dois começam a ter um caso. Só que, obviamente, Sonia não é lá uma pessoa muito normal. Pra falar a verdade, ela consegue ser pior que o Quagmire. Sim, isso é possível. Ambos até começam um relacionamento muito bem e juntos decidem realizar algumas fantasias. Primeiro, eles jogam xadrez na frente de um véio de cadeira de rodas. Depois, eles coisam melados de tinta enquanto sujam o chão. E depois, do nada, Sonia simplesmente põe o Quagmire pra fazer o ato com o seu pai enquanto ela assiste. Glenn acha essa situação bastante estranha, mas Meu Deus. Um show de crimes. Cara, mas assim, aquelas partes ali, tipo aquela dos dois na tinta lá, aparece no desenho sem censura? Não, né? Pelo amor de Deus. o amor dele por Sonia é tanto que ele aceita ficar com o próprio pai. Meu Deus do céu. Vale destacar que relações de Lori André Surak. também é tido como crime em alguns lugares dos Estados Unidos. Mas enfim, não demora muito pro Quagmire começar a aparecer todo estourado na frente dos amigos, já que a nova namorada dele gosta de uma parada um pouco mais agressiva, e a gente logo descobre que a Sonia, na verdade, é uma psicopata pervertida, que captura seus namorados e transforma eles em escravos. Quem e Glenn diria? é a próxima vítima. Você tá me machucando e eu tenho que limpar meu porta-malas, Sônia! Ah, eu vou limpar seu porta-malas, Diggity. Eu que falo assim! Sou eu que falo assim! É impressionante como o Quagmire é um imã de desgraça, né? Ou é ele que comete o crime, ou então alguém próximo dele. O cara nunca consegue sair limpo de nada. Mas no fim dá tudo certo, o pessoal encontra o Quagmire preso num galpão, fazendo ali um cosplay de Mussolini. E então o Joey consegue prender a Sonia e a gente tem um final feliz. Agora, um outro relacionamento do Quagmire, que não teve um final feliz, na verdade teve um final horrível de trágico, foi no episódio 21 da quarta temporada, quando Peter vence um programa de auditório e tem o direito de levar alguns prêmios pra casa. E um dos prêmios que ele escolhe é o de ter uma empregada de graça por uma semana. A empregada então chega, seu nome é Joan, e ela fica na casa dos Griffins por uma semana, limpando a bagunça, enquanto Peter trata a coitada igual uma escrava. Até o dia em que Quagmire encontra a mulher e é praticamente amor à primeira vista. Os dois se apaixonam, marcam um encontro juntos e começam a namorar. E até parece que Glenn finalmente se reabilitou, deixou a promiscuidade de lado e virou um novo homem que vai construir uma família. Mas na verdade não, os desejos internos falam mais alto e logo no dia do seu casamento com Joan, Quagmire percebe que ele não vai tancar a vida de casado. Mas agora já é tarde demais. Não diga. Diga-te céus, cometi um erro terrível.
Glenn e os amigos então discutem uma forma pra ele conseguir se livrar da mulher. Primeiro, Quagmire tenta pedir o divórcio, mas Joan ameaça se churrascar e desviver Quagmire caso ele largue ela. Então os caras partem pro Cara, mas também, ele só... tudo bem, ele é um desgraçado, né? E ele só escolhe, que dedo podre, ele só escolhe as mais malucas. plano B e decidem forjar a morte do Glenn. Eles dizem pra Joan que Quagmire estava andando no parque quando mesmo foi atacado por um ninja, um taxista, um robô de lata e então foi devorado por um dinossauro. E embora seja uma história bastante Nem tentaram, né? convincente, Joan não acredita nela. Então Quagmire aparece e simplesmente sofre um ataque cardíaco. E a mentira acaba funcionando. No funeral, o plano tá dando certo, até que Peter percebe que vão cobrir o caixão de Glenn com concreto. Acontece que o prefeito West tem medo de zumbis, então a prefeitura manda cobrir todos os caixões de concreto. Ixi. Vão me agradecer quando ninguém comer seu cérebro. Logo, Quagmire milagrosamente revive, porém, mesmo assim, a morte já chegou no funeral e, querendo ou não, ela vai ter que levar a alma de Glenn do mesmo jeito. Vai levar a Joan mulher, entra quer no ver? meio pra impedir e quando ela toca no braço do ceifeiro, quem acaba perdendo a vida é ela. E então, no fim de tudo, Joan é Nossa, levada a no mulher lugar do se Quagmire, já que sacrificou por ela ele. era sua esposa. Mas antes do ceifador levar a pobre da mulher, Glenn pede só um pequeno favor pra ele. Morty, poderia deixar este corpo aqui por mais 5 minutos? Esse é o Não! Cara, eu não queria ter entendido. Quagmire. Acho que eu não preciso Ah nem lá! dizer Esse é o Quagmire! Meu Deus. que ter relações com alguém sem vida também é considerado um crime horroroso. E como Quagmire platinou o Código Penal, essa não foi a única vez que ele fez isso. Lembram quando eu disse lá no início do vídeo que ele ficou com a ex-esposa do Cleveland, a Loretta? Então, né? No episódio 17 Lá da vem. primeira temporada do Cleveland Show, Loretta acaba indo de Vasco enquanto tomava banho e o Quagmire fica encarregado de levar o corpo dela até onde o Cleveland mora, pra mulher poder ser não. enterrada. E quando Mano, quem que confia no Quagmire, cara, pra esse tipo de coisa? ele chega lá, Quagmire simplesmente revela que ele ficou com a Loretta, mesmo ela estando sem vida. Você quer vê-la? Mas por que ela está vestida de empregada francesa? Eu queria como empregada francesa. E o cara ainda tem a coragem de dizer Eu tô rindo de nervoso. isso pro Cleveland, que é o ex-marido da mulher. Inclusive, em outro episódio, tem uma Que cena morreu. do Quagmire cometendo esse ato de novo. Essa parte foi até deletada de algumas versões da série. No caso, isso ocorre no episódio 12 da temporada 5, onde vemos um velório de uma mulher, e lá tem um cara dizendo que a moça se foi muito nova, na flor da idade, e que ainda era virgem. E no instante seguinte, o queixo deficiente pula de dentro do caixão e acho que já deu pra entender. Outro tipo de crime que Glenn Quagmire comete bastante durante a série é o de abandono parental. Glenn já Gente, cada vez fica pior. Tu acha que não? Depois dessa, não tem como ficar pior. Nada que possa vir vai ser pior do que já passou, mas consegue. ficou com centenas de mulheres em toda a sua vida, e como ele não é lá muito fã de usar proteção, isso resultou em diversos filhos de Quagmire que estão espalhados pelo mundo. Eu e falei, também eu sabia. Impossível que o cara espalhou muitas DSTs por aí, né? Porque ele jogava sem chuteira e não ter nenhum filho espalhado. tem alguns na cidade de Quahog. E claro, ele não criou nenhum. Você se parece mais com aquele menino ali. Papai? Ah, meu Deus. Nossa! Para alunos especiais. Papai. Ai, mano. caramba! Cara, como que fala que não é filho dele? Espanhol. Papá? Ah, meu Deus. Sala dos professores. Não tem nenhum aluno aqui, tem? Não, só eu. Ah, ainda bem. E não pense que Quagmire tem apenas filhos humanos. Meu Algumas Deus. vezes ele Ai, já não. foi visto cometendo seus atos com animais. Inclusive, teve uma vez em que Glenn se casou com uma girafa e 9 meses depois nasceu uma criatura que viria desafiar todas as leis da natureza conhecidas pelo homem. Gente, eu vou... Esse negócio Que coisa diabólica. Gente, isso aqui é o próprio... Esse cara é o próprio anticristo.
Negócio não é meu, não. Mas de tantos filhos, tiveram duas que receberam um pouco mais de destaque. A primeira foi a que apareceu no episódio A Filha do Quagmire, onde Glenn, num dia qualquer, abriu a porta da sua casa e encontrou uma bebê ali dentro de um cesto, junto de um bilhete dizendo que a menina era sua filha. Espera aí, Quagmire. Não há garantia de que ela seja sua filha. Eu falo isso. Joey fez o teste de DNA e confirmou Talvez que a guria seja. era filha do Glenn. E agora ele vai ter que criar a menina sozinho. Quagmire então batiza a bebê de Coitada Anna Lee, dessa e criança. então começa a sua Coitada. jornada de pai solteiro. Mas pra ele é muito desgastante essa nova rotina. Glenn não tem mais tempo pra nada e pra piorar, ele já não tem mais energia pra ficar com mulher nenhuma. Quagmire então ficou decide broxa. entregar a menina pra família dos Griffins, mas Peter recusa, então Glenn termina levando Anna Lee pra agência de adoção. E a menina agora será criada por um casal que realmente a ame. Mas acontece que Quagmire não é nenhum monstro. Ele tenta voltar à rotina comum, mas não consegue se perdoar por ter abandonado Anna Lee. E ele então decide pegar a guria de volta. Quando Glenn chega na casa da nova família da menina, ele de cara já Vai desiste de sequestrar. recuperar Ah sua lá, filha. mais um crime, sequestro. Quagmire enfim percebe que seria incapaz de cuidar de Anna Lee e que agora a garotinha está num lar acolhedor, cercada de pessoas que a amam e que vão criá-la muito bem, coisa que infelizmente Quagmire jamais conseguirá fazer. Anna será muito mais feliz sem ele. E essa é uma cena realmente muito bonita e emocionante para todos que assistem, mas é aquilo, né? Quagmire é o Quagmire e no final do não episódio ele solta essa aqui. Ei, quem sabe? Talvez eu cruze com ela daqui a 18 anos. O quê? Você acham mesmo que eu ia mudar tanto assim? Olha, Não pode ser. Eu ia falar, não dá pra confiar nesse cara. Óbvio que ele, né? Não tem como ele ter virado uma boa pessoa. Com certeza não tem. Considerando que o Quagmire já bateu uma pra foto da mãe dele e que ele também já ficou com o próprio pai, acho que não é de se estranhar que um dia ele acabe ficando com a própria filha. Na verdade, isso meio que quase aconteceu em um outro episódio. Já outra filha de Glenn, agora uma menina com 18 anos, foi Courtney. Cara, quantos filhos será que esse maluco tem? Uma garota que Quagmire conheceu por acaso em um baile de formatura. E quando Glenn levou a menina pra sua casa, acabou descobrindo que Courtney era sua filha. Courtney. Oh, Glenn. Giggity. Peraí, acabou de falar... Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Teste de DNA. Toma, esfrega isso O cara tem um teste de DNA pronto em casa. dentro da sua bochecha. Teste de DNA. Positivo, ruim. A menina diz que cresceu sozinha e nunca conheceu a sua mãe, e claro que Quagmire também não faz nem ideia de quem a mulher seja, mas de qualquer forma, Glenn e Courtney agora decidem se aproximar e desenvolver mais as suas relações de pai e filha. Cara, não faça isso, menina. Quagmire então Não passa a precisa. acompanhar as atividades da menina na escola, ele também leva ela pra conhecer e fazer amizade com seus amigos, e Glenn até põe a guria pra pilotar um avião no lugar dele. O que obviamente também é um crime, mas acho que esse deve ter sido o menos pior que ele cometeu até agora. E Quagmire certeza. mais uma vez se reabilita e se torna um homem bom e um pai de família respeitável. Ele se torna tão bom pai que decide levar Courtney pra acampar, junto do Peter e da Meg. Ai, meu Deus. Cara, eu já tô esperando o pior, gente. Eu já fico pensando, tá, qual que vai ser o maior crime da vez, né? Eu já não acho que esse cara tem salvação. E de início tá tudo indo certo. Glenn, Courtney e Meg estão se divertindo bastante no acampamento. Porém, quando todos ali se perdem na floresta, Quagmire acaba surtando por não aguentar mais ter que fingir ser um bom pai. Ou seja, tudo isso que ele fez até agora foi só um teatro. E durante esse ataque de raiva, Glenn termina sem querer incendiando quase toda a floresta. Tá aí mais um crime pra pôr na conta do cara. Mas no fim, como sempre, tudo dá certo. Mano, é engraçado que até quando ele não quer, ele acaba cometendo um crime. Até quando, tipo, ele não tá na intenção de cometer o crime. O resgate chega e Quagmire pede desculpas por ter surtado do nada. E promete que quando eles saírem dessa, ele vai ser um bom pai pra Courtney. Eu prometo. Se a gente sair daqui, podemos recomeçar. Topa? Topo. Mas provavelmente ele não cumpriu a promessa, já que se passaram anos desse episódio e essa menina nunca mais apareceu na série ou sumiu. sequer foi mencionada. Mais uma vez, Quagmire abandonando seus filhos, né? Enfim, nada de novo no front. Agora, só pra finalizar o vídeo, eu vou comentar alguns outros crimes que Quagmire cometeu, mas que foram em uma escala menor durante a série. Mas mesmo assim, seguem sendo atos horríveis. Como nas vezes em que Glenn tirou a vida de algum personagem. O evento mais lembrado Mano, é no o cara episódio é 3 da 10ª psicopata. temporada, quando
quando Quagmire se livrou de Jeff, que era o marido agressivo da sua irmã Brenda. Esse que é um episódio onde Family Guy tentou ser sério e falar de um tema importante, mas acabou falhando miseravelmente. Mas enfim, no evento em questão, Glenn estava no hospital. Não dá pra esperar que os caras vão, né? Não dá pra esperar a seriedade de Family Guy. Depois de quase ir dessa pra uma melhor, quando ele recebe a visita da sua irmã Brenda e do seu marido Jeff. O casal então passa alguns dias na casa do Quagmire pra Brenda dar um apoio pro irmão, porém Jeff é um homem muito violento e que maltrata Brenda por qualquer coisa que ela faça. E como Glenn não aceita mais ver isso acontecendo com a sua irmã, ele e os amigos conseguem arrastar o Jeff pro meio do mato e depois de uma briga, Quagmire despacha Jeff acertando ele com um carro. Além do churrascamento, também dá pra incluir o crime de ocultação, já que os três aí deram um sumiço com o manequim do Jeff. Também em outro caso, em que Quagmire foi responsável... que esse é o mais leve, entendeu? Ele matar um cara e esconder o corpo é o mais leve. Por tirar a vida de alguém, foi no episódio 15 da 10ª temporada, onde Glenn estava pilotando o avião, que tinha ali uma faixa divulgando a farmácia do Goodman, quando de repente Quagmire perde o controle do avião, já que ele quis voar abaixo para poder ver as mulheres se trocando. Nisso a faixa acaba se desprendendo e então acerta um ônibus escolar, que também perde o controle e termina caindo no rio, o que resultou no fim de todos os estudantes que estavam dentro do ônibus, e também do motorista. Só nessa cena aí já dá para adicionar mais umas 14 vidas aí na ficha do Quagmire. Já outros atos mais violentos do Quagmire incluem todas as vezes em que ele lutou com o Brian, como na vez em que Glenn surrou o Brian depois de descobrir que ele havia tido relações com seu pai. E por Brian ser um cachorro, isso pra quê? Isso meio que implica no delito de maus tratos. E também teve a vez em que Glenn e Peter fizeram uma pegadinha com Chris enquanto ele dormia, e do nada Quagmire achou uma boa ideia golpear o moleque enquanto ele estava vulnerável. O que também é um crime, e fica ainda pior quando sabemos que Chris é apenas um adolescente. Agora uma menção honrosa que provavelmente não é canônica, mas que eu acho que vale a pena comentar, foi quando Glenn liquidou toda a família dos Simpsons. Numa cena que foi deletada em algumas versões da série, mostra Quagmire tendo relações com a Marge. Wow, 3 times in a row. You're amazing, Glenn. Oh, I just take a lot of pride in what I do. Porém, em seguida, Homer chega em casa e descobre... Cara, peraí. A Marge traiu o Homer com o Glenn? Tudo. Nisso, Quagmire entra em choque e acaba eliminando Homer com um disparo. Hey, what's going on here? Oh my God, oh my God! E pra não terem testemunhas, Glenn decide fazer a limpa em todos os outros da família Simpson. Essa cena não tem nada de gráfico, mas mesmo assim é um dos momentos mais bizarros envolvendo Quagmire em toda a série. You shot my homie! I'm calling the police! Ay, caramba! Mom and Dad are... Caramba! Oh no! Who will pay for my saxophone lessons? E esses foram os maiores crimes que Glenn Quagmire... Cara, a vez... Meu Deus, esse crossover foi só pra... Cara, deixar completamente pesado o clima dos Simpsons. Meteu durante as Até mais de 20 temporadas de Uma Família da Pesada. Ainda faltou eu citar algumas coisas, como, por exemplo, roubo a banco, ou então incendiar uma farmácia com o intuito de forjar o seguro do estabelecimento. Ah, isso aí, perto dos crimes de Glenn Quagmire, é o básico, né? Se eu fosse falar de tudo, o vídeo ficaria gigantesco. Que raiva desse Brasino no YouTube. Agora, sempre que vou bater punheta no trabalho, eles acham que eu tô no YouTube. Gente, eu achei que ele ia falar... Toda vez que eu vou abrir o YouTube, acham que eu tô abrindo o Xvideos, né? Mas não. Então eu preferi focar nos atos mais horríveis mesmo. Mas de qualquer forma, o que não dá pra negar é que Glenn Quagmire é um dos piores seres humanos que já existiu, que usa o mundo ao seu redor como um grande playground, para assim satisfazer seus desejos carnais mais obscuros e profanos. Quagmire é a encarnação de tudo de mal que um homem ou uma mulher são capazes de fazer caso se entreguem aos prazeres da carne. Ele coleciona dezenas de vítimas e deixa um grande rastro de horror por onde passa. Como já vimos, Quagmire nunca foi e nunca será punido por nenhum de seus atos. A lei dos homens se mostra incapaz de conter tamanha monstruosidade. Então, para nós, resta apenas esperar.
Esperar que o tempo se encarregue de expurgar Glenn deste mundo, pois embora tenha cometido... Cara, ia ser muito bom... Não acabou Família da Pesada ainda? Ia ser muito bom se o fim dele fosse completamente humilhante. atos dignos de um demônio, ele ainda é apenas um humano, feito de carne e osso. Sim, não há nada de sobrenatural nessa entidade. Quagmire é apenas um homem, o homem mais criminoso que já existiu. Só podia ser o Quagmire. Giggity, giggity, goo. Cara, meu Deus do céu, gente. Quando, assim, eu já lembrava que ele tinha algumas coisas meio suspeitas que acontecia em Família da Pesada, mas eu não sabia de toda a lore por trás. Eu não sabia que era literalmente o homem mais psicopata e maluco de todos os tempos, pô. Não só de Família da Pesada, né? Eu tinha a ideia de que ele era meio tarado e tal, mas eu com certeza não sabia que era esse ponto. Mano, eu tô chocada com esse vídeo. Eu tô com medo desse cara, mano, e ele é só um personagem 2D. Que horror.